você que vai garantir que eu possa expressar sempre a minha opinião com base na verdade. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, o link está aqui na descrição. E além de conhecer o meu site, que está muito legal, tem todas as notícias, artigos que você precisa ver, etc. Todas as minhas redes sociais estão lá. Tem duas formas de apoio. Uma baratinha, $7 por mês, que com o cupom de desconto que está aqui na descrição fica 5 por mês. Mas esses, os que estão prosperando, que Deus abençoou, que viajam, que compram carrão, que estão com relógio de marca, esses eu convido a se tornarem não só meus apoiadores, mas meus patronos Gold. $49,99 por mês ou $41 no plano anual. E aí você vai ser realmente meu patrono e vai ter um grande peso em apoiar o que eu faço. A gente não quer mexer em time que está perdendo, né? Mas nada está tão ruim para o Biden que não possa piorar, porque é muito ruim, claro, ter figuras estabelecidas e fortes dentro do partido todos os dias de forma quase coordenada, e a gente vai falar sobre isso, cada dia um, para o assunto não sair do noticiário, né? Mas piora quando o porta-voz, né? A gente tem CNN batendo nele e agora vem o New York Times, que é um grande porta-voz do establishment de esquerda, é o que o Guga Chakra gosta de ler. O New York Times publicou um editorial hoje, simplesmente trazendo George Clooney, que é o queridinho da esquerda, com o título "Eu amo Joe Biden, mas precisamos de outro candidato". Esse editorial aqui que vocês estão vendo. Ele diz, eu não vou ler o editorial todo aqui no ar, por uma questão de tempo, mas, em suma, o George Clooney, ele diz que é um democrata de longa data, que ama o partido, que ama Biden, que o Biden é um herói que salvou a democracia em 2020. Sou familiar, né? Sou familiar para vocês, salvou a democracia em 2020. Ele diz que o próprio George Clooney diz: eu sou um dos maiores doadores e arrecadadores de campanha na história do Partido Democrata. No mês passado eu fiz uma arrecadação para a campanha democrata. Ou seja, um puta de um ativista. É quase que um Wagner Moura americano. Talvez Wagner Moura seja melhor ator que o George Clooney, talvez. Não sei. Vocês que digam aí no chat. Mas no final das contas ele diz que o Biden agora precisa salvar a democracia de uma nova forma. Ele precisa salvar a democracia desistindo de ser candidato. É um soco na cara. É um soco na cara porque é o queridinho de Hollywood. É um doador democrata poderoso, arrecadador democrata poderoso, batendo no Biden dentro do New York Times. O jornal do Biden. É muito forte. É você apanhar dentro de casa. E se a gente acha que isso, em inglês tem umas expressões que eu gosto, né? O shit show, que é um show de cagadas, ou melhor ainda, o shitstorm, que é uma tempestade de merda. Né? Então o Biden está vivendo esse shitstorm. Hoje foi publicada uma notícia que eu considero que talvez seja o último prego no caixão da campanha do Biden, infelizmente para todos nós. Se isso for verdade, se isso for confirmado, eu acho que deu pro tio Paulo. Que é a ideia, segundo disse o site Político, que é um site bem conhecido aqui, que quem estaria por trás de tudo isso seria ninguém menos do que o Barack Obama. Segundo a reportagem do Político, o George Clooney ligou para o Obama antes de publicar esse editorial e o Obama falou: mete bronca. Tem outros sites que estão indo além, dizendo que o Obama ele é o grande arquiteto da substituição do Joe Biden. E eu não sei se é verdade, mas eu sempre observo atentamente o Obama. O Obama foi o cara que transformou o Partido Democrata. Ele foi o cara que radicalizou o Partido Democrata. Enorme força no partido, 8 anos, ele que botou todas as pessoas hoje do establishment democrata quase passaram pelo Obama, inclusive o Joe Biden, que era vice dele. E ele está participando ativamente da campanha do Biden. Há meses que ele vem manifestando preocupações e tem ido, se reunido com o Biden. Então eu sempre achei que o Obama era uma espécie de canário da mina. Na hora que o Obama morresse, ou caísse, era sinal de game over na campanha do Biden. E é claro que o Biden pode continuar batendo o pé como ele está batendo e dizer: eu sou o candidato, eu sou o candidato, eu sou o candidato. Eu volto a dizer, ele tem os elementos para isso. Mas sem doador, sem a mídia, sem Hollywood, sem voto, eu acho que a situação do Biden pode ser insustentável. Claro que para nós, para as pessoas de bem do mundo,
em uma briga entre o Biden e o establishment do partido, a gente tem que torcer para a briga. Né? O Trump, inclusive, tem ficado calado. Praticamente sumiu o Trump. Ele só apareceu nesses últimos dias, exceto, né, por ter desafiado o Biden público. Não sei se vocês viram isso. Ele desafiou o Biden publicamente uma partida de golfe, porque o Biden disse que jogaria golfe com ele a qualquer hora. Ele falou, então, estou te desafiando publicamente uma partida de golfe dentro de um dos meus campos de golfe ou qualquer outro que você escolher, porque eu sou dono de um dos maiores e mais famosos do mundo, que é até aqui nos Estados Unidos, aqui em Miami. Dizendo, ó, eu dou $1 milhão para caridade se você ganhar, ainda te dou vantagem, pode começar com a vantagem. E o Biden correu, parecia o energúmeno Noblar correndo do meu desafio da luta de MMA. O Biden correu, esses esquerdistas falam muito, né? Mas na hora do vamos ver, é um bando de arregão. Porra, o Biden não tem condições nem de andar, vai ter condições de jogar golfe. Né? Eu acho que seria uma derrota mais humilhante do que até se o energúmeno fosse lutar comigo. E, obviamente, arregou. Mas existe uma esperança, talvez, na campanha do Biden, talvez seja essa a esperança, de que ele consiga segurar as pontas até que no próximo mês a gente tenha a convenção, tem questões de limite de prazo em alguns estados, etc. E você pode ser tarde demais, legalmente falando, para que troquem o Biden como candidato. E a partir daí, segundo, eu acho que é o que me parece ser a estratégia do Biden até agora, é segurar firme para ser tarde demais para trocar. E a partir daí, toda a mídia acaba tendo que se unir em torno dele contra o Trump. E aí esses mesmos que hoje estão dizendo que ele vai muito mal, passariam a dizer que ele, na verdade, está muito bem, que vai ganhar, inclusive, o Iron Man esse ano. E a imprensa é capaz de fazer isso. A imprensa, hoje, essa mesma imprensa que diz que o Joe Biden é demente, é capaz dele ter um desempenho no próximo debate ou qualquer coisa que mostre-se minimamente mais coerente, e eles fazem o famoso gaslighting. Não, a gente nunca disse que o Joe Biden era demente. Inclusive, ele é o cara mais articulado do mundo, tá muito bem. Aquele jeito tava com a gripe só. Aquilo foi um absurdo que vocês fizeram, questionando o Biden. Tá voando, velho aí. Eles são capazes disso. Eles são capazes. Só que a pergunta é: como é que o Biden ganharia as eleições? Como ele ganharia? Qual é a aposta dele para ganhar as eleições diante de uma nação que considera que ele está demente? Só tem uma resposta para isso: ganhando de forma não legítima. Talvez colocando parte dos cerca de mais de 10, as pessoas estimam entre 8 e 15 milhões de imigrantes ilegais que ele deixou entrar no país nos últimos 3 anos e meio pela fronteira do México. Talvez esse seja o caminho para eles voltarem. Né? Mas, Paulo, imigrante ilegal volta? E eu digo assim, olha, em tese, não. Em tese, não. É contra a lei federal um imigrante votar. Você precisa, um não cidadão votar. Você precisa ser cidadão em tese para votar. Mas, embora essa seja, digamos assim, a lei, na maioria dos estados, olha que loucura, isso parece maluco até para a gente brasileiro, né? Eles não pedem comprovação de cidadania. Então, se eu quiser votar aqui nos Estados Unidos, eu não sei se na Flórida é assim, a maioria dos estados você vai lá no Detran lá para se registrar para votar, e o cara pergunta: você é cidadão americano? Eu não sou por um acaso, mas se eu responder sim, sou, aí eu poderia votar. Eles não pedem comprovação de cidadania. Então, se você disser que é cidadão, você se registra para votar. Então, hoje, por exemplo, a Casa dos Representantes, aqui, a Câmara dos Deputados, aprovou uma lei chamada SAVE Act, exigindo que os estados exijam uma prova de cidadania para votar. Então, é meio básico, né? Parece meio óbvio. Se você diz que é cidadão, apresenta sua certidão de nascimento, seu certificado de naturalização, um passaporte, alguma coisa que mostre que você é cidadão do país, para votar. Nada muito complexo. Apesar disso parecer bom senso, os democratas já falaram que não vai passar no Senado, e o Biden falou que se passar, ele vai vetar. E a pergunta que fica, a pergunta que todos nós fazemos é: por que alguém vetaria algo tão importante, tão simples? Por quê? Qual o interesse de alguém vetar uma coisa que é tão senso comum? Não tem como a gente não ficar com o pé atrás. Não tem como a gente ficar no pé atrás. A pergunta é:
Por exemplo, se a esquerda não quer roubar as eleições, por que eles combatem uma ideia dessas? Qual é a justificativa? É como no Brasil. Por que subitamente todo mundo que apoiava o voto impresso passou a ser contra? Gilmar Mendes, lá, Simone Establishment, todos os caras. Do nada, as pessoas passaram a ser contra uma proposta e proibiram com base numa mentira. O mesmo sistema que é implementado em vários lugares aqui nos Estados Unidos. Então, quando a gente vê as pessoas mentindo e trabalhando contra algo que vai trazer mais segurança para as eleições, não tem como você não ficar com o pé atrás, cara. Se os republicanos quisessem roubar as eleições, eles estariam também. Não, deixa, no meu estado aí, deixa. Não quero identidade, não. Não tem como não ficar atrás. E os democratas, inclusive, aqui querem expandir o voto eletrônico por e-mail. Até votar pela internet, os caras querem. Então, assim, é uma loucura. Eu já vi uma proposta parecida no Brasil. Só que aqui, cara, o voto eletrônico, é óbvio, eles olham o caso do Brasil e falam, que maravilha, a gente quer voto eletrônico. A gente controla os trabalhadores eleitorais, vamos botar voto eletrônico em tudo. Só que, eis que surge novamente ele, o nosso paladino Elon Musk, que resolveu vocalizar o que os brasileiros estão gritando aos quatro ventos há anos. O que diz o Elon Musk? Voto, máquinas de votação eletrônicas e tudo enviado por correio, porque aqui tem a votação por correio, é muito arriscado. Nós deveríamos ordenar votos em papel e votação apenas em pessoas. E aí ele mostra reportagens que falam das preocupações de segurança com o voto eletrônico. Ora, Elon, eu sei que você é um cara rudimentar em termos de tecnologia. Né? Você só tem a empresa mais avançada do mundo de exploração espacial, a maior rede de satélites do planeta, uma das maiores redes sociais do mundo, uma empresa de inteligência artificial, o carro elétrico autônomo mais inteligente do planeta. Você é um cara rudimentar. Se quiser entender de tecnologia, Elon, eu vou te dar um bizu. Conversa com o Xandão. Ele e os técnicos do TSE vão te dar aula. E você vai ver que não tem isso. Que o voto eletrônico é a coisa mais segura do planeta Terra. Não tem risco. Desculpe, Elon. Estou te falando aqui na broderagem. Você é um ignorante. Se você chamar um técnico do TSE, porra, se você contratasse os técnicos do TSE, que você não tem dinheiro para contratar. Porque estão todos no TSE, que o TSE é o grande contratador de talentos no mundo. Mas se você contratar um técnico do TSE, teus carros já tinha colonizado Marte. Você não sabe nada de tecnologia. A dúvida que todo mundo tem quando eu falo de eleição americana é: olha, se for, tem duas variáveis. Um, é ver quem vai ser o candidato, porque se for o Biden, não tem jeito. Dois, e eu não estou fazendo um L aqui não, estou fazendo uma arminha. Dois, né? Isso aqui faz diferença para isso aqui. Dois, se as eleições vão ser limpas e legítimas. Essa que é a grande dúvida.